Eu acho que a articulação das instituições deve ser o primeiro passo, né? A união das forças para começar um movimento integrado de combate à criminalidade organizada. Até porque eles estão organizados, né? Eles estão muito organizados e eles sempre estão um passo na frente da gente, né? A gente sempre está correndo atrás do prejuízo, tentando descobrir os modos pelos quais eles atuam e, como eu ressaltei na palestra, né? Infelizmente o nosso sistema penal privilegia o bandido, né? Nós temos que prender a mesma pessoa várias vezes, nós temos a cultura da pena mínima, nós temos o máximo de cumprimento de 30 anos, né? Enquanto a gente não enfrentar essas questões que são inclusive legislativas, né? A gente não vai ter uma efetividade no combate. É importante que o Ministério Público haja de maneira integrada, primeiro entre todas as promotorias de justiça, havendo uma troca efetiva de informação, com a formação de banco de dados, com a criação de um grupo de promotores vocacionados para atuar nessa área, mas independentemente da organização e planejamento interno do Ministério Público, essa é uma questão que ultrapassa apenas a atuação da nossa instituição. É preciso que haja uma integração entre o Ministério Público, entre a Polícia Civil, entre a Polícia Federal, com o Judiciário, mas principalmente com os órgãos do Paraguai, com a necessidade de uma atuação conjugada entre o Brasil e o Paraguai, porque o crime organizado e essas questões não respeitam os limites fronteiriços. Elas se comunicam entre o Brasil e o Paraguai. E essa relação Brasil e Paraguai, Ministério Público e o Paraguai, é uma boa relação? Ela está se fazendo? Ela está acontecendo, doutor? Ela está sendo construída. Desde que eu assumi a gestão em maio deste ano, nós temos tido várias conversas, principalmente com os colegas do GAECO, que vêm fazendo tratativas com as autoridades paraguaias para que possamos ter, além de comunicação, um intercâmbio de informações e uma atuação conjugada no planejamento das nossas ações. Então, Fábio, o doutor Okamoto falou num rápido raio-x que em 2009 ele esteve aqui e agora em 2016 ele não viu muita diferença, muito pelo contrário, ele até se preocupou mais com a fronteira. Qual é o raio-x que você, como promotor, que atua no crime, faz dessa situação? Então, isso nos revela um dado preocupante, né? E ao mesmo tempo nos anima a trabalhar nesse sentido, né? Porque ao mesmo tempo que ele falou que alguns dados, algumas situações não mudaram de 2009 para cá, mas algumas coisas começaram a mudar. Então, o intuito desse evento, né, e dessa formação desse grupo que está nascendo basicamente na data de hoje, né, visa justamente isso, de tentar modificar essa situação atual que nós vivemos no combate ao crime organizado, né, e tentar efetivar algumas medidas que até por ele mesmo foi sugerida no evento. Quando nós nos reunimos com as autoridades paraguaias, isso tem acontecido com uma frequência cada vez maior, o que é muito positivo, a gente percebe que as dificuldades que eles têm no Paraguai são as mesmas que nós temos no Brasil. Principalmente a falta de mecanismos jurídicos que possam permitir que a gente faça cooperação entre os dois países sem tanta burocracia, que é algo extremamente importante para as regiões de fronteira e a gente não tem, a gente sente muita falta disso, como por exemplo, acesso a dados do Paraguai com facilidade, assim como a Justiça Paraguaia não tem acesso aos dados do Brasil, ou às vezes a gente cumprir alguma diligência no Paraguai, da mesma forma os paraguaios encontram dificuldades em cumprir no Brasil. Então a gente precisa estreitar os laços, buscar mecanismos de atuação conjunta e eu tenho certeza que isso vai minimizar os problemas que a gente enfrenta no dia a dia. Doutor Elton, veio um olhar de fora, um olhar de São Paulo, uma pessoa que não vive na fronteira e dá sugestões para que os promotores que trabalham aqui na fronteira, que vivem esse dia a dia, consigam pelo menos ter um olhar diferente sobre o seu trabalho. Como é que o senhor vê isso? Primeiramente, eu acho que é muito importante a gente conseguir somar ideias, buscar ideias para que através dessas ideias a gente possa realmente buscar a nossa solução local. Que obviamente a solução nossa é totalmente diferente de São Paulo.
Veja que Mato Grosso do Sul, ele trabalha no combate ao tráfico de entorpecente para o país inteiro. Porque mais de metade dos nossos presos são de outros estados. E nós estamos aqui trabalhando sozinhos, nós estamos numa luta diária contra o tráfico e contra o crime organizado, desses crimes que controlam o tráfico entorpecente na fronteira, praticamente isolados do país, porque o governo federal não colabora e tampouco os outros estados. As grandes apreensões que nós temos dos nossos estados são todas elas direcionadas para São Paulo, direcionadas para Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás e o Brasil afora. Mas nós estamos fazendo o nosso papel e, infelizmente, estamos fazendo sozinho. E nós precisamos até apoio, uma visão de quem é de fora e até para que a gente possa mostrá-lo também, o nosso lado, para que a gente possa somar aí as nossas ideias e buscar uma solução que seja adequada para o país inteiro, porque o problema do tráfico não é regional, o problema do tráfico é nacional. A instituição, o Ministério Público, ela nunca vai agir sozinha, porque são vários os atores sociais incumbidos pela Constituição Federal para combater a criminalidade. A polícia, o Poder Judiciário deve estar atento a toda essa problemática que enfrentamos e o Ministério Público no enfrentamento dessas questões, de modo que aquele indivíduo que é pego na região cometendo crime, muitas vezes, a maioria das vezes, eu ouso dizer, está ligado a organizações criminosas com ramificações em outros estados e em outros países. Essa oportunidade de hoje nos trouxe a grande oportunidade de traçar metas em conjunto. E não só com os promotores de linha ou de faixa de fronteira, mas com todos os promotores que têm a criminalidade organizada, enraizada nas suas comarcas, que obviamente o nosso estado o sente como um todo, mas também projetando isso para o Brasil, sabendo que efetivamente nós temos que objetivar nossas ações, compartilhar as nossas ações e a partir daí traçar ações concretas de combate ao crime organizado. Olha, eu acho uma iniciativa espetacular, eu acho que é importante todos os promotores que atuam na área de fronteira terem uma problemática comum. Há necessidade de haver uma interação, uma troca de informações. E eu penso que esse encontro é uma semente, ou seja, um primeiro passo para um grupo de trabalho que pode desenvolver aí várias ações em prol da comunidade nessa região de fronteira. Nós precisamos desse contato com as autoridades paraguaias, precisamos que eles nos conheçam e quebrar esses paradigmas, esses muros que nos separam, né? Porque essa facilidade que foi mostrada hoje do crime organizado se organizar, se estruturar e se espalhar por todo o território nacional, internacional, nós não temos isso, né? Nós criamos várias barreiras por N motivos, né? E nós precisamos quebrar isso. A intenção do grupo é isso, que nós tenhamos essa estrutura para que possa ter uma pessoa que crie esse diálogo com as autoridades paraguaias e bolivianas. Um encontro como esse, que vem com palestrantes de outro estado, palestrantes do próprio estado do país Paraguai, do estado de São Paulo e de outros estados que vêm para trazer a experiência de fora, é fundamental para os colegas fazerem uma reflexão do trabalho que tem sido feito aqui, unificar ações e pensar em perspectivas para combater o crime organizado, que é a principal questão na fronteira. Em termos de estruturação da segurança da fronteira, nós já melhoramos bastante. Temos muito a crescer, muito mesmo. Isso vai depender da força política, da vontade institucional, que vai agregar aí os poderes para isso, né? Tanto o poder legislativo, quanto executivo e judiciário, e o Ministério Público vem como um fiscalizador nato que para trazer sim a importância de um diálogo institucional. O Ministério Público aí tem um papel relevante e talvez único de trazer essa junção, essa possibilidade de aproximar da comunidade e trazer para a comunidade a segurança que ela mesma espera que nós possamos promover. O que precisa acordar muito mais do que o Mato Grosso do Sul, além do que está sendo criado aqui, o próprio Grupo da Fronteira, é levar para Brasília, levar para Mato Grosso, São Paulo, Minas, Rio, que não é uma responsabilidade só do Mato Grosso do Sul.
é uma responsabilidade do Estado brasileiro e do Estado paraguaio. Então, aqui estamos plantando uma semente.